Paz, irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor continue nos conduzindo em um poder tão sobrenatural que é se envolver com os louvores dele. Que Ele nos dê agora a sua palavra e uma direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Fale conosco. Mateus capítulo 3 e versículo de número 11. Mateus 3 e versículo de número 11. Nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante e relevante para a vida do cristão, para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Mateus 3, versículo 11. Palavras de João Batista, aquele que batizava às margens do Rio Jordão, e ele disse assim: E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há um poder muito grande nessa palavra. Há um poder muito grande, há uma verdade contida dentro desse texto que é algo assim fundamental e grandioso. Está escrito aqui, João Batista falando a respeito de alguém que viria após dele, do qual era muito maior, e nós sabemos quem é esta pessoa. João Batista, que batizava muitas pessoas no Rio Jordão, ele de repente avista na fila daqueles que vinham ser batizados alguém que era muito maior do que ele. Ele avista Jesus. E quando ele avista Jesus para ser batizado, ele aponta para Jesus e para a multidão ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E quando ele faz isso, ele estava apontando para aquele que seria muito, mas muito maior do que ele. Alguém, nas palavras dele, ele não era digno sequer de desatar a sandália dos pés. Dentro desse mesmo texto, na versão da Bíblia A Mensagem, que eu tanto incentivo aqui para que os irmãos tenham a ela, está escrito de uma forma muito simples e com, talvez vai gerar um entendimento maior dentro desse texto. Diz assim, João Batista dizendo: Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida do reino. Mas o mais importante ainda está por vir. O protagonista desse drama, perante o qual eu sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. E ele disse: um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora como um lixo para ser queimado. Foi assim que a mensagem desse texto foi produzida. Haveria aquele maior do que João Batista, que não só viria, mas ele viria e derramaria sobre nós o Espírito Santo e nos batizaria com fogo. Quando nós cantamos muito nesses tempos, nós temos cantado muito sobre o fogo, né? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O fogo. Muitas canções ultimamente falam sobre fogo. Mas a pergunta é: será que todo mundo está disposto a viver o que é o fogo? Será que todo mundo entende o que é o fogo? E eu tenho certeza que muitos compreendem muito mal o que é esse fogo. Porque esse fogo do qual as músicas cantam e esse fogo do qual o texto nós vemos, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo com fogo, não é um fogo que gera uma emoção.
Não é um fogo que gera um arrepio. Não é um fogo que te faz vir todo domingo no culto. Não é um fogo que te faz ser um frequentador de igreja. Mas eu vos garanto pela palavra, e a palavra dessa noite fala sobre a obra do Espírito Santo sobre nós e o batismo com fogo. E eu digo aos irmãos: ser batizado com fogo é ter as nossas vidas completamente mudadas e o pecado que nos habita ser queimado. Aleluia. Deixa queimar. Tem certeza? Queima Jesus. Tem certeza? Porque se nós estamos pedindo para Ele queimar, nós estamos falando a respeito de uma obra que vem sobre nós e nos muda completamente de atitude. E vou dizer mais: não há ninguém neste lugar, começando desse que vos fala, de cima do altar, a todos que estamos aqui, não há ninguém neste lugar que não precise de um fogo que venha queimar os nossos pecados, queimar e nos trazer uma mudança de vida. Todos os dias das nossas vidas nós temos que cantar mesmo: venha queimar. Mas esse queimar fala de arrependimento. Esse queimar fala de queimar pecados. Agora escute comigo. Isaías capítulo 6 é aquela visão que Isaías teve da glória de Deus. Isaías capítulo 6 é o céu se abrindo sobre Isaías. E o texto diz o seguinte: Isaías capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Visão da glória de Deus. No ano em que morreu o rei, nossa, que trava-língua, né? O ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías se coloca num lugar que todos nós precisamos colocar todos os dias. Disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Uma pausa. Aqui está a condição de um homem quando está na presença de Deus. Ele não vê e não se enxerga dentro dos seus méritos, mas todos nós, quando expostos à glória de Deus, quando expostos ao fogo, quando expostos à presença manifesta de Deus, automaticamente a nossa reação a isso é nos humilharmos, é nos colocarmos de joelho, é nos colocarmos em completo temor àquele que vive e reina para sempre. Nós não suportamos a glória de Deus, nós não estamos preparados para a glória de Deus, como nós pedimos muitas vezes em cada canção, porque a glória de Deus faz com que nós venhamos a enxergar todas as nossas falhas e pecados. E o texto continua: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, uma brasa viva que tirara do altar com Atenas, do altar tirada de Deus, e com ela ele então tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi. Quando o fogo toca, o pecado é retirado. O fogo, o batismo com fogo e o fogo que Jesus prometeu derramar sobre a igreja, sobre nós, sobre aqueles que quiserem, é um fogo para tirar de nós a iniquidade e o pecado.
Tocou os meus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. E purificado o teu pecado. João Batista disse que viria alguém que era maior do que ele, mais poderoso do que ele. Esse alguém iria derramar sobre nós o Espírito, e junto com o Espírito o batismo com fogo, e o batismo com fogo teria então a função de aniquilar, purificar. O fogo na Bíblia purifica dos pecados. Aí quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o que nós vemos? A festa de Pentecostes, o momento do qual Jesus disse, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, ou a festa da colheita no Antigo Testamento, e no Novo Testamento colocado como Pentecostes. Essa palavra grega, Pentecostes, significa nada mais ou menos que 50 dias após a Páscoa. Você sabe o que aconteceu na Páscoa? Jesus morre, Jesus ressuscita, então 50 dias depois ele diz: fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos do poder de Deus. Eu enviarei o Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa, em torno de 500 pessoas recebem essa palavra: fiquem em Jerusalém. Quando nós vemos o texto, estão reunidos ali em torno de 120 pessoas, e nessas 120 pessoas então é derramado em Jerusalém a promessa, o Espírito Santo, o fogo de Deus. Por que o fogo? Porque foram vistas por eles línguas repartidas como de... Nossa, mas eu imaginava que agora ia ser um grito assim: fogo! Mas não veio. Vou dar mais uma chance. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Aê, agora aqueceu. Línguas repartidas como de fogo. De fogo. Então, o fogo de Deus vem para nos purificar. E depois do fogo, a palavra diz que ali mais de 3.000 almas foram batizadas, porque foram remidas dos seus pecados pelo fogo de Deus. Batismo com fogo. Agora, o Espírito Santo desce e ele é visto como línguas de fogo. Mas quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. Mas o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Obrigado, Raul. Como uma pomba. E por que ele desceu sobre Jesus como uma pomba? E em Atos 2 ele desce como fogo. Porque Jesus não tinha pecado para ser queimado. Jesus não tinha pecado para ser purificado, ele não precisava passar a purificação. Então, sobre Jesus não desce o Espírito como uma pomba, sobre Jesus não desce o Espírito como fogo, desce o Espírito como pomba. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não havia pecado. Então, aonde que o Espírito Santo desce como fogo? Onde tem pecado. Vem Espírito, desce como fogo. Está dizendo que é pecador. E é isso que nós temos que dizer mesmo. Santo Espírito, desce como fogo. Pecado. Você está dizendo assim, uma declaração, Senhor: Pai, assim como João Batista disse, eu quero que esse fogo venha queimar dentro de mim. Quando ele diz, vem queimar, ele diz assim, vem queimar, eu quero sentir um arrepio. Vem queimar, eu quero chorar na tua presença. Queima, queima. Não. Quando você está dizendo, vem queimar, eu quero mudar de vida. Eu quero ser apaixonado por Ti, eu quero caminhar do jeitinho que o Senhor mandou. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, Pai. Não tem ninguém nesse mundo que tenha que te dar uma lição de comportamento. Quando você diz, Espírito Santo, queima dentro de mim, Ele te convence de tudo que você precisa saber, meu irmão e minha irmã. O jogo não é você frequentar um lugar que te dê uma lista de regras.
O jogo é você se encontrar com aquele que coloca dentro de você as regras, aquele que derrama o batismo com fogo em você, e quando ele derrama esse batismo, você sai completamente desejoso em fazer a sua vontade, cumprir com o seu mandamento. Nós precisamos ser batizados com fogo. Nós precisamos ser batizados com fogo. Olha o que diz a palavra em Levítico 6, e versículo 12. A minha vai projetar aqui, mas eu vou, para a gente andar aqui, eu vou só te dizer que na construção do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é uma sombra. O Antigo Testamento é um lugar de coisas que ainda vão ser reveladas. O Antigo Testamento é lugar de, não estou encontrando a palavra, mas é um lugar de objetos que ainda vão se dar significados. O Antigo Testamento, me ajuda aí se alguém puder, não está vendo a palavra aqui. O Antigo Testamento é sombra. O Antigo Testamento é exemplos. Não veio, da hora que vem eu falo. Mas o Novo Testamento é como se o Antigo estivesse num lugar escuro, com elementos que estão ainda confusos. E o Novo Testamento, só que esse lugar escuro, ele tem um risco de pólvora. E o risco de pólvora, de repente vem o Novo Testamento com fogo e acende essa pólvora. E essa pólvora ela vai então clareando e dando significado para o Antigo Testamento. E a gente então enxergou o que era aquela mesa, enxergou o que era aquele cordeiro, enxergou o que era aquele povo 40 anos no deserto. A gente enxergou a luz do novo. A gente enxergou o que era a Páscoa, enxergou com essa luz que o Espírito Santo trouxe, que o fogo trouxe. Agora, em Levítico capítulo 6, Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, foi instruído que se fizesse um altar de holocausto. Um altar de holocausto. E nesse altar havia um fogo. E esse fogo, ele jamais poderia ser apagado. E esse lugar é justamente preparado por Deus para lidar com pecados. Você sabe que o nosso problema como raça humana é pecado, é o pecado. O nosso problema como raça humana é o pecado. Nós vivemos hoje o que vivemos. Nós sofremos hoje o que sofremos. Nós morremos hoje por causa do pecado. A mulher, ela sente dor no parto por causa do pecado. A distribuição da riqueza na terra, e pessoas morrem de fome e outras enriquecem cada vez mais. A maioria das pessoas estão em pobreza e a minoria com toda a riqueza por causa do pecado. Há governos injustos por causa do pecado. Há maldade por causa do pecado. E vou dizer, é do suor do nosso trabalho, como o pastor disse, do aluguel que tem que pagar, e das dívidas que tem que pagar, e de tudo, essa má distribuição e vida louca de dívida é por causa do pecado. O nosso problema é o pecado. Então Deus, quando ele vem construindo a história da libertação do povo, ele então vai colocando no Antigo Testamento elementos que nos mostram Deus no tabernáculo, que era a casa de Deus, no lugar da habitação do Senhor, no meio do povo dele que está sendo construído. Ele coloca ali um altar de holocausto que tem um fogo que nunca pode se apagar. E o que acontecia nesse fogo? Acontecia esse memorial de colocar sobre este fogo o pecado, para que então o pecado fosse destruído, para que o pecado fosse resolvido, porque o que nos mata é o pecado. O salário do pecado é a morte. É o que nos mata. Agora Deus resolveu esse problema da morte com fogo. Com fogo. E tem mais um detalhe. No capítulo 9 de Levítico, nós vemos que quem acendeu essa chama foi Deus. Essa chama quem acendeu foi Deus.
Portanto, o autor de Hebreus depois, ele falou sobre o sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Paulo depois falou sobre o oferecer nossos corpos em sacrifício vivo. Mas espera aí, essa palavra parece ser um paradoxo, parece ser uma confusão, porque sacrificar é sinônimo de matar. Então como é que eu faço para mim oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, sendo que a palavra sacrifício nos remete à morte? Bom, a resposta é que a morte aqui não seria do nosso corpo físico, mas essa morte significa a morte do pecado. Nosso corpo precisa ser exposto a este altar de Levítico, para que então haja purificação dos nossos pecados pelo fogo. Em outras palavras, o que eu preguei até agora, existe um fogo de Deus que nos purifica de todo pecado. Existe um fogo de Deus que vem sobre nós para nos purificar e nos colocar de novo no caminho e no eixo da onde a gente precisa estar, e a gente não está. E quem faz isso é o Espírito Santo com fogo. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Em Pentecostes, na festa das colheitas, 7 semanas após a Páscoa, aconteceram algumas coisas que é o que eu quero dizer para vocês essa noite. Primeiro, em Atos capítulo 2, Deus mudou de endereço. Em Atos capítulo 2, Deus mudou de endereço. Ele antes habitava em templos feitos por mão. Ele antes habitava num lugarzinho reservado, onde alguns, uma vez por ano, conseguiam entrar e ter acesso a ele. Mas em Atos capítulo 2, quando este fogo vem purificando, esse fogo abre também um caminho. E esse caminho foi cantado aqui. É no Santo dos Santos hoje, esse caminho, este lugar onde a gente habita. E vou dizer uma coisa para os irmãos: Deus está mais perto de nós do que nós pensamos. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus está te chamando esta noite para uma intimidade com Ele. Vou dizer uma coisa para você: se você hoje disser para Ele: Pai, eu estou colocando à sua disposição o meu corpo, que esse fogo venha e me convença daquilo que eu preciso mudar diante de Ti. Se você fizer isso hoje, eu quero dizer que em nome de Jesus o Pai vai te abraçar, e esse fogo vai te purificar, e você vai começar a conseguir fazer aquilo que você não conseguia. Você vai começar a suportar aquilo que você antes não suportava, e você vai começar a sentir aquilo que você antes não sentia. Isso aqui é uma palavra real. Você só está aqui porque você precisava ouvir esta palavra. Deus quer mudar o curso da tua vida completamente a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Basta você dizer para Ele: Pai, venha com o seu fogo e faça isso. Como que Deus mudou de endereço? Porque em Atos capítulo 2, quando Ele vem para a terra, Ele vem para morar dentro de nós, meus irmãos. Ele vem para morar dentro de nós, e é aí que está o segredo. Tem muita gente que entra nessa questão: peraí, mas o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo são coisas diferentes ou não são? E entra um debate teológico em torno disso, e está muito resolvido na minha mente aqui, daquilo que eu percebi da palavra. É simples assim, é o Espírito Santo e o fogo vindo junto. O fogo limpa e o Espírito Santo então pode morar na onde o fogo limpou. É isso. O fogo vem purificando e preparando um lugar para o Espírito. Então eu quero dizer uma coisa: você precisa passar pelo fogo, para que então você seja preparado para receber o Espírito. O fogo purifica para que o Espírito possa habitar. E o que mais aconteceu? No dia de Pentecostes foi quebrado uma maldição. Você já deve ter escutado a história de Babel. O que é Babel?
Babel é aquela torre que os homens começaram a construir para então chegar até o céu. Só que no meio dessa construção, Deus olha para aquilo e disse: vamos confundir as línguas. Então naquele momento foram confundidas as línguas. Só que em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, quando o Espírito Santo desce sobre aquele povo, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles que estavam esperando, a palavra diz que eles começam a falar em outras línguas. Mas um fenômeno está acontecendo, porque na medida que eles falam em outras línguas, há interpretação. O que está acontecendo ali? Está sendo quebrada uma maldição. Uma maldição que Paulo diz em 1 Coríntios 9 e 10: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Naquele momento, com o Espírito derramado, novas línguas sendo interpretadas, conhecidas, e as pessoas viam pessoas falar em outro idioma e conseguiam interpretar no seu próprio idioma. A palavra diz que naquele momento Deus estava nos unindo em uma linguagem. Deus estava juntando para si os seus, aqueles que estavam sendo queimados pelo fogo e que saíam a partir daí dizendo: eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero ser transformado por esse fogo. Eu quero ser transformado por esse Espírito. E esse Deus que habita em nós, João 14, 26, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Quando o Espírito Santo entra, ele mostra o caminho. Quando o Espírito Santo entra, ele mostra o caminho. E agora eu vou encerrar aqui a palavra dizendo o seguinte: eu acho que a maior dor que o ser humano pode passar nessa vida é a dor do luto. Eu acho que não tem dor comparada, porque se nós perecemos até a morte e morrermos, o que é comparado à dor de quem fica sentindo falta? É uma dor muito inexplicável essa dor. E talvez você está se perguntando assim: por que eu preciso ser exposto a esse fogo de Deus, ter os meus pecados pulverizados, ter os meus pecados queimados por esse fogo, então ter a habitação do Espírito Santo em mim? Dias como esse, por exemplo, em que o consolo de Deus vem sobre nós sem a gente sequer entender. No dia de maior dor, a palavra diz que Ele vem. Ele vem e Ele traduz as nossas lágrimas. E talvez você chegou aqui cheio de dor, cheio de lágrimas, cheio de angústias, mas eu quero dizer uma coisa para você: é uma noite onde Deus escolheu falar com a gente sobre o Espírito Santo. E se é uma noite que Deus escolheu falar com a gente sobre o Espírito Santo, a palavra diz que da mesma maneira o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. O Espírito Santo de Deus é o seu melhor amigo. O Espírito Santo de Deus quer andar com você por onde você for. E nessa noite nós vamos pedir para que Ele venha mesmo. Aleluia. Venha mesmo com poder e glória sobre nós. O Ministério de Louvor pode subir aqui. E nós vamos agora mais uma vez pedir que este lugar santo dos santos esteja disponível para que o fogo dele venha queimar sobre nós. Amém, igreja? Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vem sobre nós, Senhor, com teu Espírito.
Vem sobre nós com o teu poder e faz essa noite uma noite ainda mais especial sobre todo aquele que se arrepende dos seus pecados, Pai. Provoca o nosso coração aquilo que nós não sabemos, Senhor Deus, como falar. Provoca o nosso coração para um caminho que o Senhor deseja sobre todos nós, em nome de Jesus. Faça essa oração comigo. Senhor, eu quero viver os teus propósitos. Senhor, eu estou disponível para que o Senhor venha queimar o meu coração. Fale isso com Ele esta noite. Venha queimar o meu coração, Senhor. Venha queimar. É o que nós desejamos, Pai. Venha sobre nós. Se você talvez não esteja entendendo nada do porquê Deus te chamou para falar sobre isso, por que você está aqui ouvindo sobre isso, é porque existem oportunidades que passam na nossa frente, e essas oportunidades, elas não podem ser desperdiçadas. Aleluia, Senhor. Venha, Santo dos Santos.